Olá, meus alunos! Hoje temos uma proposta bastante interessante em produção textual. Essa proposta é Notícia em Poema. Ela foi enviada pela professora Tamires Xavier, do Colégio SESI de Itajubá. Vamos lá? Você já percebeu? O jornal é nitidamente um suporte com muitos gêneros. Quais gêneros podemos citar que podem estar presentes nos jornais? Nos jornais podemos encontrar notícias, reportagens, editoriais, propagandas, artigos, crônicas e poemas, ensaios críticos, charges, anúncios, cartas do leitor e notas sociais. Anúncios fúnebres, convites para missas de sétimo dia, previsões meteorológicas, resumos de filmes, horóscopo diário e etc. Todos estes gênios podem ser encontrados no único suporte, que é o jornal. Mas vamos às definições? Este ano nós já estudamos a notícia e estamos estudando também o poema narrativo, não é verdade? Bom, o poema é uma composição poética em verso de tamanho variado. Estes versos são agrupados em estrofes e pode ocorrer rima ou não. A notícia é um relato ou uma narrativa de fatos, acontecimentos, informações recentes ou atuais que têm importância para uma dada comunidade. Mas veja que interessante! Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema intitulado Poema de Jornal. Olha que interessante! O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa da repórter notícia. O marido está matando a mulher. A mulher, ensanguentada, grita. Ladrões arrombam o cofre. A polícia dissolve o meeting. A pena escreve. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Aqui há um link para um jornal em que há notícias de assaltos a cofres e, infelizmente, também notícias de violência contra a mulher. E o que tem em comum as notícias e um poema, e especificamente este poema de Carlos Drummond de Andrade? Ambos falam de ladrões que roubaram cofres, falam de violência, porém de maneira diferente. Isso acontece porque são gêneros diferentes. Quando lemos um poema, lemos para nos distrair, nos divertir, ou apreciar bonitas palavras. Ao lermos uma notícia, lemos quando desejamos nos informar sobre um assunto. O poema não precisa ser fiel aos acontecimentos reais. Já a notícia relata fatos ocorridos em um determinado local. O poema geralmente é encontrado em livros e a notícia em jornais. O poema é organizado em versos e a notícia em parágrafo. O autor de um poema pode utilizar rimas e outros recursos para produzir os efeitos que deseja. O redator de uma notícia utiliza uma linguagem mais formal. Aqui podemos observar o cantor Chico Buarque, que escreveu uma das mais belas canções da música brasileira, intitulada Construção. Vamos ouvir comigo. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Flutuou no ar como se fosse um pássaro e acabou no chão, feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse pródigo.
Atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo, num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Tropeçou no céu como se ouvisse música, flutuou no ar como se fosse sábado e se acabou no chão, feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio, um náufrago, morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Logo aqui e agora, vocês podem observar o link e eu convido vocês a acessarem este link e ouvirem essa bela canção. Agora é com você. Podemos dividir o fragmento de construção em 3 partes. O que cada uma destas partes nos apresenta? Imagine que esta canção apresente o conteúdo de uma notícia. Propõe um título a esta notícia. Depois, escolha uma das 3 partes da música Construção e, a partir dela, crie uma notícia. Faça as modificações que julgar necessárias no vocabulário. Observe a organização do texto, a distribuição das informações, como se introduz, como se desenvolve e como se conclui a notícia. E preste atenção também à linguagem, se é objetiva ou subjetiva, se o autor tece comentários sobre o fato noticiado. Agora pense, através desta atividade, constatamos que é possível transformar poema em notícia. Mas será possível fazer o contrário? Delegado faz relatório de crime em forma de poesia e é repreendido. Veja a íntegra do UOL Notícias. Aqui está o link para você acessar essa notícia em que um delegado usa poema para fazer relatório de crime. Bom, poema tirado de uma notícia de jornal. Este poema é de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Agora a atividade final, hein? Acesse a página de um jornal online confiável e busque por notícias diversas. Escolha a notícia que mais chame a sua atenção. Responda: o que torna essa notícia importante para ser publicada no jornal? Agora, assim como Manuel Bandeira, vocês vão construir um poema embasado na notícia escolhida. Bom trabalho para vocês, meninos!